Shalom, queridos. Bom dia a todos. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigado, pai. Obrigado por mais um dia, papai. Sabe, pai, eu quero falar algo hoje. Algo que eu vivi um dia desses, sentado num bosque. Eu todo dia, para vir trabalhar, eu venho caminhando. Eu venho, eu volto e eu passo por um bosque onde tem árvores lindas, é maravilhoso. Eu me entrego àquilo que o Senhor criou. E nesses dias aí, já faz um mês, na verdade, um pouco mais, era inverno. Estava frio. E no inverno aqui as árvores, elas ficam totalmente sem folhas, podemos dizer, totalmente nuas. Mas aqui tem uns pinheiros. E no meio de todas aquelas árvores, sem nenhuma folha, eu parei de frente para o pinheiro, verde, bonito, dando fruto. Eu parei ali, eu ficava olhando aquela beleza no meio de tudo que tinha secado, e ali eu vi a vida e eu falei, uau, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E tinha aquelas pinhas bonitas, aqueles galhos fortes, bonitos. E eu acho incrível. Dar fruto no inverno. Nossa, isso sempre mexeu comigo. Dar fruto no inverno é uma coisa linda, maravilhosa. Porque quantos invernos nós temos na nossa vida e nós simplesmente deixamos de continuar dando frutos, sabe? O verdadeiro fruto, ele pode ser dado em qualquer tempo. O pinheiro não tem uma atmosfera que faz com que ele fique verde. Na verdade, a vida dele vem de dentro. Pode ser inverno, primavera, verão, outono. Ele está verde, está bonito, ele está exuberante. E aquele verde maravilhoso, aquelas folhinhas. É tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. E quantas vezes a gente passa por situações e a gente murcha. A gente murcha, literalmente. Eu lembro de um irmão lá da Igreja Presbiteriana Renovada, lá de Serraria, Diadema. Isso foi em 2001. E naquele domingo, naquela noite, ele tinha uns R$4 no bolso e ele foi lá e semeou a metade do que ele tinha. Ele semeou R$2. Os valores são aproximados porque o detalhe não está no valor e no fato de tudo. E ele entregou aquilo ali e ele sabia que ele só tinha aquele valor. E quando ele entregasse a metade, aquele valor ele era para ele trabalhar no dia seguinte. Pagava a condução de ida e a condução de volta. Pois ele morava lá em Diadema e trabalhava no Cambuci, em São Paulo. E ele foi trabalhar no dia seguinte. E ele foi trabalhar e ele já sabia, ele já tinha certeza, porque ele já tinha tomado uma decisão no dia anterior de que ele iria trabalhar e ia voltar a pé, porque ele tinha algo a fazer e ele fez o que tinha que fazer. Sabe, é dar o fruto no inverno.
É tão fácil a gente fazer as coisas quando está sobrando, mas e quando vai faltar? Quando vai faltar? Será que a gente faz? A gente ama Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará, mas a gente para, porque a falta nos dá medo. E dar fruto no inverno, para mim, é isso. Eu sentado ali, olhando aquela exuberância daquela árvore verde enorme no meio das demais que estavam secas. E os galhos de baixo eram grandes, robustos, carregados. E eu me encantava de olhar aquilo. E o Senhor disse para mim, você está vendo esse galho grande, bonito, aí embaixo? Eu falei, lógico, papai, esse é o que eu mais estou vendo. Tem umas pinhas nele, é a coisa mais linda. O Senhor disse para mim, mas olha um galho acima dele. O galho acima dele é menor que ele. É verdade, pai. Sabe por quê? Porque o galho de cima, ele se limitou a não crescer mais ao ponto de prejudicar aquele que estava abaixo dele. Sim, ele limitou o que ele tinha para fazer, pois ele sabia que se ele fizesse mais do que até onde ele colocou limite, aquele que está abaixo dele viveria como sombra, não receberia a luz. Sabe? E o Senhor falou, e é isso que eu quero. Eu não quero que você simplesmente cresça. Eu quero que você olhe para o teu próximo. Eu quero que você pare e diga, eu só vou até aqui, porque a partir daqui eu vou prejudicar o meu próximo. Eu vou até onde eu ainda vou continuar abençoando aquele que está abaixo de mim. Eu não preciso ser o maior, eu não preciso ser o mais bonito, eu não preciso ser o que dá mais frutos. Eu só preciso ser aquele que foi até onde não prejudicou o meu próximo. E aí ele dizia, vai olhando e você vai vendo que cada galho ele é menor. Aí ele falou para mim, olha aquele lá na ponta, aquele lá no alto, aquele pequenininho. E quando eu ergui a minha cabeça, quando eu olhei para o alto, uau, eu só via o céu. Eu só via o céu. Sabe? E o Senhor falou, é isso que eu quero. Sabe? O Pai disse para mim, você não precisa ser notado. Você não precisa ser visto. Você pode ser pequeno diante dos olhos dos homens, ao ponto deles olharem para você e verem o céu. E não verem mais você. Sabe? A palavra do Senhor em Tito 3,14 diz assim, nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. E é isso que o papai espera. Sabe, eu limitar o que eu estou fazendo ao ponto do meu próximo ser ajudado, ser socorrido, ser abençoado, ser cuidado, para que ele possa ser produtivo, para que ele possa produzir bons frutos, muitos frutos, sabe? Fazer parte de um corpo, assim como aquele galinho lá no alto, não ser notado, não produzir o fruto, mas fazer parte, para que o corpo
produza todo o fruto que for necessário. Ou seja, não se trata de mim, se trata dele, do Senhor, e se trata de nós como um corpo. O corpo tem que produzir frutos e lindos frutos. O corpo precisa ser notado, mas como corpo. Se alguns são notados com seus talentos de forma mais plausível, é porque outros escolheram se limitar para ajudar para que ele fosse maior e com isso pudesse levar os frutos, o amor de Cristo a quem está do lado de fora, a quem ainda não pertence ao corpo. Então, o meu convite hoje é se entregar à unção do amor, ser o menor para que os outros sejam abençoados e Cristo seja glorificado ao olharem para você, ao olharem para mim. Sabe? É estar lá no alto sem a preocupação de que está sendo visto. Sabe? Quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente vai na direção dos céus, quanto mais a gente se alinha com o Senhor e se entrega verdadeiramente ao amor dele, menos as pessoas nos veem. Menos nós somos notados. Sabe, eu não preciso crescer ao ponto de ser notado, eu não preciso crescer ao ponto de ser cobertura de alguém, pois, na verdade, a cobertura é Cristo. O Pai é a cobertura. É Ele que é o maior e eu só tenho que ser o menor. Ninguém precisa ser minha sombra. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 11, versículo 1 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Quando eu li esse versículo depois e eu falei, meu Deus, porque zelo por vós com zelo de Deus. É assim que eu cresço. Eu cresço até onde eu consigo zelar por alguém com zelo de Deus. Eu não passo daquilo que foi limitado para mim. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quanto menor eu me transformar no corpo, maior Cristo será no corpo, mais e mais o corpo poderá ser apresentado para Cristo como verdadeiro, sabe? Então, meus queridos líderes, digamos assim, pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, quanto mais a gente sobe, menor a gente é. Essa é uma unção que está sobre a nossa vida. A unção do amor que Cristo derramou sobre nós. E quanto menor a gente é, o Espírito do Senhor passa a ser o verdadeiro manifestante na obra da igreja e não nós. A obra não está sendo feita por mim, ela está sendo feita pelo Espírito. A obra está sendo feita por aquele que nos criou, e a honra é dele, a glória é dele, e o amor é dele, porque ele nos amou primeiro, e nós olhamos agora e amamos o nosso próximo, e zelamos a eles com o amor de Cristo, e ensinamos a eles
preparamos eles para que eles estejam prontos para a vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, naquele dia eu sentado ali, olhando para aquele pinheiro tão lindo que o Senhor fez, porque é o Senhor que criou todas as coisas. Sabe quantas vezes a gente vai e faz algo, assim como esse irmão que eu falei no começo hoje, e a gente simplesmente vai e diz assim, uau, quando eu vou até uma pessoa e eu oro por aquela pessoa, quando eu vou até uma pessoa e oferto na vida daquela pessoa, quando eu vou até uma pessoa que está precisando de um abraço e eu dou um abraço naquela pessoa, eu sou instrumento de Deus. E o Senhor naquele dia, Ele disse para mim, quando você dá, quando você prepara, quando você ensina, quando você entrega aqueles que estão necessitados de algo, você não está sendo meu instrumento. Você está sendo simplesmente obediente à minha palavra. Obediente à minha palavra. Então não se vanglorie dizendo eu sou um instrumento de Deus na vida de fulano, porque na verdade aquele que foi o abençoador não é um instrumento de Deus, ele simplesmente é um filho de Deus, obediente, que entendeu o amor do Pai e se entregou ao amor do Pai. Mas aquele que recebe a bênção, aquele que recebe o fruto, na verdade é o instrumento de Deus, pois ao receber o fruto, ele olha para o alto. Ele olha para Jesus, ele olha para Cristo, ele olha para o Pai e diz, Senhor, obrigado, Pai, eu sou grato a Ti. O Senhor sabe o quanto que eu estava precisando disso e isso, na verdade, é um instrumento do Senhor, um instrumento de adoração. Um instrumento de adoração. Quando eu recebo a oferta e eu apresento e um coração grato ao Senhor, eu sou um instrumento de adoração ao Senhor, eu sou um instrumento de Deus. Então, você quer ser um instrumento de Deus? Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Devolva a Ele tudo que Ele entregou para você, porque o instrumento de Deus não é simplesmente aquele que dá, mas aquele que devolve a Deus o que pertence a Ele, o que foi criado por Ele, o que foi gerado por Ele e o que é dele. Totalmente dele. Ele é dono de todas as coisas e o instrumento de Deus simplesmente é uma pessoa grata ao Senhor em tudo que faz, em tudo que recebe. E ser instrumento de Deus é ser grato ao Senhor, é devolver ao Senhor aquilo que Ele colocou na nossa vida, Ele colocou na nossa mão, Ele trouxe sobre a nossa vida, sabe? Por isso que eu digo, ser pequeno é estar lá no alto, bem próximo do Senhor, refletindo sempre o amor dele, a imagem dele sobre o nosso próximo. Então que a unção, vamos dizer assim, a unção do pinheiro esteja sobre a nossa vida, onde nós buscamos ser menor, nos limitamos até onde não vai prejudicar o nosso próximo, onde nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida, pois nós sabemos que a partir dali o nosso próximo pode ser prejudicado. E que essa palavra que o Senhor me entregou, Títus 3,14, venha sobre minha vida, venha sobre a tua vida e que essa unção de amor
faça com que o corpo gere frutos e que quando eu olhar o meu irmão e ver o quanto que ele está bonito, o quanto que ele está carregado de frutos, o quanto que ele está robusto diante da situação, eu simplesmente glorifique ao Senhor e me alegre com Ele. E que eu agradeça a Deus por eu fazer parte daquele corpo tão produtivo, pois o mais importante não é gerar o fruto, mas fazer parte, ser um auxiliador, um ajudante, alguém que se entregou àquele plano para que aquele corpo pudesse gerar o fruto. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra no teu coração, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, deixa eu falar só mais uma coisinha. No pinheiro nós vemos a beleza dos frutos nos galhos mais baixos. Mas os menores galhos são os que estão mais próximos dos céus. E o que o Senhor disse para mim: eu te quero mais pertinho de mim. Porque, na verdade, o Senhor disse assim: você não precisa gerar frutos para viver em uma comunidade frutífera. O que você precisa, na verdade, é amar o teu próximo e fazer a tua parte, derramando sobre a vida deles o amor de Cristo, se humilhando ao Senhor, para que os outros recebam o que for preciso, para que sejam produtivos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é uma comunidade. Então, quanto mais alto eu subir, maiores galhos frutíferos nós teremos abaixo. Louvado seja o nome do Senhor.